Olá, filhos de Deus! Deus tem reforçado em nosso coração, durante a leitura das cartas de João, que somos de fato filhos e filhas dele, que ele nos ama com amor incondicional. Esse amor é demonstrado na cruz, esse amor é demonstrado pelo sacrifício de Jesus. É muito comum ouvirmos que Jesus morreu por nós. Você já ouviu muitas vezes isso. É um pouco mais raro ouvirmos e entendermos que nós morremos com Cristo, fomos incluídos na morte de Cristo. E talvez seja ainda mais raro, mas necessário e bíblico entendermos que nós recebemos de Deus uma nova vida, uma vida verdadeira, uma vida que será eterna. Mas já começamos a demonstrar as características dela aqui, hoje, na forma como vivemos. A nossa vida deve demonstrar sinais de Deus. Devemos viver aqui a vida de Deus em nós. É o que eu espero que entendamos aqui na leitura do 3º capítulo da primeira carta do apóstolo João. Então venha, vamos ler a Bíblia juntos. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quantas afirmações fantásticas esse texto traz! Mostra que somos filhos de Deus, que Cristo deu sua vida por nós, que nós temos uma nova vida em Cristo, que embora ainda vivamos aqui com muitas falhas, um dia essa vida se manifestará plenamente, nos levando à perfeição. O texto diz também que a nossa consciência ficará tranquila se entendermos a vontade de Deus, se fizermos a vontade de Deus, e por mais que a nossa consciência nos acuse, Deus é maior que a nossa consciência. Quantas notícias boas, não? Porém, esse texto também nos traz muitos desafios, porque os filhos de Deus, que sabem que são filhos de Deus, devem então viver em santidade, devem imitar seu Pai, devem amar o próximo. Estas informações foram faladas inúmeras vezes até aqui na leitura da carta de João. E ele continua falando que nós devemos viver como filhos de Deus. E hoje devemos nos esforçar nessa caminhada de vivermos como filhos de Deus, porque olhamos o que Deus fez por nós, porque entendemos o seu grande amor. Que Deus nos ajude a entendermos esse texto e a aplicarmos essas informações na nossa vida. Vamos rever o texto. João começa chamando a nossa atenção para vermos. E o que nós devemos ver? Que Deus nos concedeu, nos deu um grande amor. E olha que grande amor! Como é que você vê o tamanho desse amor? O amor dele é tão grande a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse amor não é pouco, isso é muito. E de fato, nós somos sim filhos de Deus. Não é apenas uma questão de chamar, uma questão de nomenclatura. De fato, nós somos filhos de Deus. Isso é verdade, isso é fato. E é justamente por sermos filhos de Deus que o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu nem o próprio Deus. Nem Jesus Cristo foi reconhecido aqui no mundo. Ele foi sim confrontado, foi recusado, rejeitado, perseguido. E a Bíblia vem nos dizendo em toda a mensagem que assim como Jesus Cristo foi perseguido, nós também seremos. Antes de Jesus, os profetas que carregavam a mensagem de Deus também foram perseguidos. Não espere outra coisa. As lutas, as perseguições, as provas virão. Mas nós somos, sim, filhos de Deus, e é o nosso Pai que nos sustenta nessas lutas, provas e perseguições. Meus amados, nós somos, então, filhos de Deus, somos sim, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Um dia seremos perfeitos como Ele é, um dia seremos transformados, um dia seremos glorificados, um dia seremos semelhantes a Ele, ainda não. Então, olha a situação que nós vivemos. Nós somos filhos de Deus, mas vivemos ainda num mundo de pecado. Nós somos, sim, filhos de Deus, mas ainda somos imperfeitos. Nós temos, sim, a vida de Deus em nós, mas ainda estamos limitados a essa existência que é pecaminosa. E ainda temos em nossa vida a prática do pecado. E aí, como fechar essa conta? Aqui eu quero começar a lembrar com você uma coisa que vimos no capítulo 1. No capítulo 1 falamos um pouco sobre aquela ideia dos gregos que estava contaminando os líderes aqui, os judeus na época de João. A ideia dos gregos, lembra do dualismo que eu falei? Era de que tudo que é físico, material, tudo que é palpável, toda matéria é má por essência. E o que é bom é espiritual. Então era bom morrer e sair desse corpo para ir para o espiritual. Por isso eles não podiam conceber a ideia de que o Deus Criador se encarnaria na matéria que eles consideravam plenamente má e viveria aqui como um ser humano. Não dava para eles entender isso. Eles também não poderiam entender o conceito de ressurreição. Afinal de contas, aquele que morreu saiu do que é mal, vai voltar para o que é mal. Esta era a ideia grega que estava contaminando os irmãos, o que nós vimos no estudo do primeiro capítulo. Agora, parece que João tem isso em mente e ele então está trazendo uma nova visão.
Vocês acham que o espírito é bom e que a matéria é má. Então eu vou explicar para você que da mesma forma que Jesus Cristo, sendo um espírito puríssimo, viveu em matéria, viveu em carne e viveu em santidade, viveu plenamente puro, nele não há mácula alguma, nele não há treva alguma, nele não há pecado algum. Desta mesma forma, eu e você somos chamados a vivermos a vida de Deus em nós e a vivermos aqui cada dia mais santos, cada dia mais perfeito. Um dia seremos como Ele é, um dia seremos semelhante a Ele, hoje ainda não, mas cada dia mais parecidos com Ele, cada dia menos envolvidos no ritmo de pecado deste mundo, cada dia mais vivendo os valores de Deus e cada dia menos vivendo os valores deste mundo, cada dia amando mais, cada dia cobiçando menos. Essa dinâmica de viver mais como Deus e menos como o mundo é a dinâmica do Filho de Deus que João está apresentando aqui. Um dia seremos plenos, mas hoje já somos chamados a vivermos a vida de Deus em nós aqui, hoje, agora, aí onde você está, hoje e agora. E nós sabemos que sim, quando acontecer, quando Ele vier, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E essa informação aqui, você deve esperar nela. Por quê? Porque todo o que tem esta esperança aqui, ele se purifica a si mesmo. Ele vive cada dia mais santo. O que é que nos faz vivermos cada vez mais puros, mais santos? A esperança de vê-lo como Ele é, a esperança de que viveremos com Ele. Devemos viver em purificação, em que padrão? Assim como Ele é puro. Entendeu a dinâmica de João? A esperança de que um dia seremos glorificados, essa esperança deve nos fazer a viver aqui hoje, mais puros. Um dia viveremos santamente, devemos viver santos aqui agora. Um dia amaremos perfeitamente, devemos amar aqui agora. Devemos nos purificar agora, porque temos a esperança viva da vida eterna. Essa vida deve se manifestar hoje, aqui na minha vida. Porque ou você manifesta a vida de Deus em você, ou você manifesta o pecado. E isso é transgressão da lei. O pecado é errado, é transgressão da lei. E você sabe que o desejo de Cristo não é que você viva em pecado. Por quê? Porque Ele se manifestou para tirar os pecados. Ele apresentou para nós uma vida onde não existe pecado. E se você imita Deus, você não vive pecando. Porque todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Aquele que vive pecando, infelizmente, não viu nem conheceu a Cristo. E é um raciocínio muito lógico de João. Se você é filho de Deus, você vive parecido com o seu pai. Se você diz que é filho de Deus, mas vive pecando, infelizmente você ainda não conheceu a Cristo. E muitas pessoas podem ter um discurso diferente, falar, não é bem assim, você não precisa viver uma vida santa aqui, não precisa se esforçar por isso, fique tranquilo. Olha o que João diz no próximo versículo, versículo 7. Não deixe ninguém enganar vocês, porque quem pratica a justiça é justo assim como Ele é justo. E quem pratica o pecado procede do diabo, porque é o diabo que vive pecando desde o princípio. Simples. Se você imita Deus, você é filho de Deus. Se você imita o diabo, você vem do diabo e procede do diabo. É muito simples. Não deixe que ninguém engane você. E você pode questionar essa informação, falar, mas quem é que gostaria de me enganar? Quem tentaria me enganar escondendo essas informações de que eu tenho sim que viver uma vida santa e que se eu não viver uma vida santa, eu não sou filho de Deus, eu não demonstro que sou filho de Deus, se eu vivo copiando as obras do pecado e as obras do pecado são do diabo? Quem gostaria de te enganar? Você pode se surpreender, mas muitas pessoas gostariam de te enganar. Porque a mensagem do Evangelho é esta.
A mensagem do Evangelho confronta o seu coração, confronta o meu coração. Ela não nos acaricia apenas, ela não nos conforta apenas, ela nos confronta. Ela revela que somos pecadores e ela nos chama para essa batalha contra o pecado. Uma luta, uma batalha, uma guerra que deve ser trilhada dia a dia. Porém, é muito tentador para muitos líderes religiosos, ao invés de trazer esse confronto para você, trazer apenas acalento, trazer apenas uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de bênção, falar apenas o que você quer ouvir. Então, os líderes religiosos que pregam hoje ainda prosperidade apenas bênção, apenas cura, apenas vitória, e não pregam essa necessidade da luta contra o pecado, essa necessidade de morrer com Cristo, de viver uma vida nova, com os novos valores, com os valores de Deus, guiada pelos padrões de Deus. Eles estão tentando te enganar. A notícia de João no versículo 7 é simples: não deixe que ninguém te engane. Porque se você ama Deus, você vive como Deus. Se você é filho de Deus, você vive como Deus. E se você não vive como Deus, você ainda não conheceu a Deus. Essa batalha é muito bem apresentada aqui quando ele diz que o Filho de Deus foi para destruir as obras do diabo. Então todo aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, pois ele tem dentro dele a divina semente de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vai se afastar do pecado, porque tem dentro dele a vida de Deus. Esse que sai do pecado, que tem nele a divina semente, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E como é que você sabe quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo? É nisso aqui que ele vai dizer, nisso aqui que você sabe como se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. É nisso aqui, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então, como é que você sabe se você é filho de Deus? O que você anda fazendo? Os filhos de Deus praticam a justiça, mas aqui ele fala no negativo. Se você não pratica, não é filho de Deus. E tem mais uma informação. Se você não ama o seu irmão, você não é filho de Deus. E aí ele não precisa nem dizer, já fica claro que quem não é filho de Deus é filho do diabo. Os que não trilham o caminho da santidade, os que não amam o seu irmão, ainda não manifestaram a vida de Deus nele. Não podem ser chamados ainda de filhos de Deus. E você pode perguntar para João, por que você fala isso, João? Ele responde aqui, porque a mensagem que você ouviu desde o princípio é esta: você deve amar uns aos outros. E no capítulo 2 ele já falou, é um novo mandamento, mas é o antigo mandamento. Esta mensagem está desde o princípio. E ele vai bem lá no princípio mesmo, bem no começo da história. Você não deve amar segundo Caim. Mas Caim amou, que tipo de amor é esse de Caim, né? Olha, não devemos amar como Caim, porque Caim ama falsamente, ele era do maligno. E esse dito amor de Caim aí assassinou o irmão dele. Por que assassinou? Porque ele fazia coisas más e o seu irmão fazia coisas boas. Então não é essa atitude falsa, egoísta que deve ser manifestada nos filhos de Deus. Não é assim que devemos nos relacionar. Depois de falar desse ódio de Caim para com o seu irmão, eu olho o versículo 13, ele fala: não fique espantado, assim, maravilhado a ideia de espantado se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O mundo pode odiar vocês, mas vocês não vivem mais essa morte. Nós já passamos e passamos da morte para a vida. E sabemos disso justamente porque não vivemos mais como o mundo. Nós passamos da morte para a vida e sabemos disso porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão permanece na morte. E aqui, resgatando as palavras de Jesus, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Não ande como o mundo, ande como Cristo. Porque todo assassino, infelizmente, não tem vida eterna permanente em si. Meu Deus do céu, como é que vamos aplicar esta vida de amor aqui na nossa existência?
É muito difícil? É muito difícil. Mas temos um padrão a seguir. Como é que você sabe que você é amado? Como é que você pode se dizer filho de Deus? Deus está convidando, chamando você para amar o seu próximo, mas tem uma causa para isso, tem um exemplo a seguir, tem um motivo que afeta a sua vida. Você só deve amar porque você foi amado. Você só deve perdoar porque você foi perdoado. É só imitar o que já foi feito por você. É só distribuir a graça que te alcançou. É o versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Você sabe o que é amor? Como eu vou amar se eu não conheço o amor? Eu conheço o amor sabendo que Cristo deu sua vida por mim. Então eu devo imitar a Cristo e dar a minha vida pelos meus irmãos. Eu devo. Se eu fui amado por Deus, eu tenho que amar meu próximo. Cristo deu a vida por mim. Eu devo dar a minha vida pelos irmãos. Mas como é difícil dar a vida. Talvez eu e você não consigamos nem dar as coisas que temos, quanto mais a vida por alguém. E é isso que João vai mostrar para nós. Se eu amo e estou disposto a dar a vida, eu devo demonstrar isso dando primeiro as coisas que tenho, amando mais as pessoas do que as coisas. Olha o versículo 17. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão passar necessidade e fechar o coração, esse não tem o amor de Deus. Este não entendeu o que Jesus Cristo fez por ele. Esse amor que não te permite doar as coisas que você tem não deve ser vivido. Você não deve amar falsamente, amar só de dizer, só de palavra, só de língua. Você é chamado para amar de fato e de verdade. Quem ama só de palavra não consegue provar, mas quem ama de fato e de verdade, ama as pessoas mais do que as coisas, está disposto a abrir mão do que tem, dos seus bens, em favor das pessoas. E se não amarmos apenas de palavra, então nós, assim, conheceremos que somos da verdade. Quando o nosso amor não for só de palavras, mas for de fato, então sabemos que somos da verdade. E então nós tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus, porque sabemos que amamos a Deus, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que estamos obedecendo o mandamento de Deus. E se o nosso coração nos acusar, mas nós estamos obedecendo, e aí vamos dormir e ficamos lá pensando, será que eu fiz o que deveria fazer? Será que eu agi como um filho de Deus? Será que eu amei como eu deveria amar? Se o nosso coração nos acusar e nós estamos vivendo na verdade, nós podemos confiar em Deus, que é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece. Deus conhece se você está amando mais as pessoas ou mais as coisas deste mundo aqui. Se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele, se pedimos para termos uma vida mais santa, se pedimos para vivermos parecido com ele, ou seja, em toda a Bíblia diz que quando pedimos que a vontade dele seja cumprida e não a nossa, dele recebemos. Recebemos porque guardamos os mandamentos dele, porque fazemos o que é agradável a ele. E o mandamento é esse aqui, de novo, que a gente creia em Jesus Cristo, creia no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Você é chamado para crer e você é chamado para amar. Você é chamado para crer em Deus, você é chamado para amar pessoas. Este é um mandamento de Deus. Aqui se resume o mandamento. Jesus já disse isso. Nós sempre anunciamos isto, só que João nos chama para a prática mais de perto, para olharmos que não dá para falar isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e viver de uma forma que não liga para o próximo, e viver de uma forma que manifesta o pecado, e viver de uma forma que não se importa com o próximo. Não dá para fazer isso. O que João está fazendo conosco aqui é nos trazendo para mais perto e nos fazendo enxergar de perto as consequências do que dizemos. Dizemos que somos filhos de Deus. As consequências disso devemos viver, então, como filhos de Deus. Então, crer e amar é o mandamento que ele nos ordenou. E quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus permanece nele. E assim, nisto, ou seja, na guarda dos mandamentos, nós conhecemos que ele permanece em nós.
E nós temos essa noção, esse reconhecimento, essa certeza pelo Espírito que Ele nos deu. Através desse texto, Deus me chama a viver de fato, a vida de irmão, a vida de filho, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo, amar o meu próximo como Jesus amou, amar o meu próximo a ponto de dar a minha vida por ele, porque Cristo deu sua vida por mim, então eu sou chamado a dar a minha vida pelos irmãos. É um desafio muito distante da nossa realidade. É um desafio que eu e você temos que trilhar muito ainda nessa caminhada. Temos que comer, como diziam os nossos avós, muito sal ainda nessa estrada e para dizermos que entendemos um pouco disso. Talvez estejamos muito longe, mas Deus quer colocar o meu pé nessa estrada hoje, o seu pé nessa estrada hoje, nesse caminho, nesta caminhada, no caminho de viver cada dia mais parecido com Cristo, no caminho de filho de Deus, no caminho daquele que foi amado pelo Pai, que sabe que é filho de Deus e agora começa a viver aqui a vida de Cristo em mim, a vida de Cristo em você. Vamos viver a vida de Cristo. Entremos nessa caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus te guie nesse caminho de se parecer cada dia mais com Ele, nesse caminho de santidade. Que Deus nos ajude a vivermos assim, cada dia mais parecidos com Ele, cada dia amando mais, cada dia obedecendo mais. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que em você permaneça os mandamentos de Deus, que você tenha certeza que você é filho de Deus e que isso te impulsione a uma vida mais parecida com Ele. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço.